Carille, tudo bem? Gostaria que você falasse de dois jogadores, por favor, os dois reforços que até o momento têm entregado mais dentro de campo, né? O Júnior Urso, qual que é a importância do encaixe do Júnior Urso, que até marcou o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, e o Sornosa também, né? Que deu a 5ª assistência dele pelo Corinthians. De fato, são os dois reforços que se adaptaram mais rapidamente na sua metodologia? O Sornosa eu tentei jogar ele pelo lado, não funcionou. Eu acho que foram os 2 primeiros jogos e não funcionou, ele não foi bem, e também era um teste que eu estava fazendo para observar bem, aquela ideia do 4-2-3-1 e ter um meia pelo lado, e quando a gente trouxe ele para dentro, ele cresceu bastante, então ali é o lugar dele, né? Desde o momento que eu fui anunciado como técnico, a minha busca pela diretoria eram de jogadores dinâmicos, jogadores de não parar, as informações que está batendo 11,5, 12 o Sornosa por jogo. O Júnior Urso também é essa característica de andar, de chegar na área, de fazer gols, de incomodar. Hoje acabei prendendo ele um pouquinho mais, porque tive que fazer a substituição do Ralf ali para pôr o Love. Mas é assim que nós buscou, como o Ramiro como eu queria o Luan do Atlético Mineiro, como o Sérgio está me mostrando no dia a dia, o Sérgio Dias, que ele também pode fazer isso, está precisando de um ritmo maior de jogo, né? Essas características aí desses jogadores que a gente buscou, que eu entendo que é as características que o corintiano gosta. Carille, aqui ainda à sua direita, você nas últimas entrevistas coletivas já deixou bem claro que você vai trabalhar com a dupla Manuel e Henrique. E hoje a gente já percebe que tem torcedor, independentemente do gol marcado pelo Henrique, a falha no segundo gol, o Henrique está muito acima dos outros jogadores para que você não dê uma oportunidade para outros atletas, porque o Henrique mantido e ganhando sequência em 2019, por favor. Primeira oportunidade, já coloquei todos para jogar. Você acompanha o Corinthians todo dia, você já sabe que todos jogaram. Faz parte, é um início, é uma dupla nova. Acabei de ver o lance ali por vídeo, o atacante erra a bola e acaba enganando o Henrique, né? Faltou cobertura dos lados, e acabamos tomando o segundo gol, né? É que eu acredito nesse momento, né? A gente precisa dar jogos, fizeram bons jogos contra Palmeiras, contra o São Paulo fez um bom jogo, uma bola que entrou no triângulo não foi culpa da zaga. Enfim, tem que dar confiança também, porque se toda hora você começar a mudar, você não passa confiança para o. Daqui a algumas rodadas, mostrar que continua tendo problema de posicionamento, aí a gente começa a pensar em outras situações. Fábio, boa noite. Copa do Brasil tem muito essa característica, né, de times de menor expressão jogarem o jogo da vida. O Fabiano, técnico do Avenida, falou muito sobre isso. Queria saber se você teve algum tipo de conversa com os jogadores no intervalo sobre isso, sobre essa motivação. E aproveitando esse lado um pouco mais sentimental da competição, queria saber quando foi o momento da sua vida que você pensou, essa é a minha oportunidade, eu preciso dar o meu melhor. No intervalo você não fala de motivação do adversário. Intervalo num jogo como esse, você tem pouco tempo ali para acertar seu time, para ajustar, e a gente entendeu que a volta do Pedrinho por dentro e o Love aberto na direita seria uma alternativa. Eu gostei, porque o Pedrinho começou a rodar por dentro, o Love começou a jogar com o Fagner pelo lado direito, funcionou aquilo que a gente imaginou, mas a gente não fala assim da motivação do adversário, fala do jeito que o adversário está jogando e procura explorar para que você busque os gols e busque os resultados positivos, que era o nosso grande objetivo naquele momento. Segunda pergunta? Como técnico? Eu acho que foi quando eu aceitei ser técnico do Corinthians, que eu lembro até que o Flávio Adalto, diretor, no dia 22 de dezembro, se aceita ser, e eu falei sim, acho que ali, e fui para a primeira coletiva no mesmo dia, na hora do almoço, e a partir daquele momento eu falei que não voltaria mais ser auxiliar, né? Pode buscar essa coletiva, minha primeira coletiva de apresentação, acho que foi dia 22 de dezembro. Eu acho que ali foi o maior desafio. Aí, falar de jogos, tem jogos que mudou sua vida, que eu sempre falo daquele 1-0 contra o Palmeiras, com 1 a menos, com o time montando ainda, e o time ganhou uma confiança muito grande. Logo na sequência, a gente pega o Mirassol fora, ganha de 3-2 e vai para o jogo do Brusque, e é aquela confusão também, o cara erra o pênalti, a gente vai e faz o pênalti e passa.
Mas assim, futebol é assim, prega algumas surpresas, mas a gente tem que estar convicto, analisar bem o jogo aí para que a gente não saia fora das nossas convicções. Carille, boa noite, parabéns pela vitória. Eu quero voltar naquela sua coletiva após-jogo ferroviário, quando você falou que admitiu que precisava repensar uma forma de trabalhar essa questão motivacional pós-vitória em um clássico, né, contra um time mais modesto e tudo mais. E hoje, acabou o primeiro tempo, a gente falou, olha, se houve alguma coisa diferente, não funcionou. Eu quero saber se você fez um trabalho diferente para esse jogo, o que você fez e o que você está repensando sobre esse assunto, porque é um cenário que deve acontecer mais vezes durante o ano, né? E uma segunda pergunta, se você já pensa num rodízio para o próximo jogo contra o Botafogo domingo. Começando pela segunda, não penso em nada ainda, não tem nem como pensar, amanhã a gente começa a ver isso. Olha, não se compara o jogo do Ferroviário com o jogo de hoje, né? O jogo do Ferroviário apático, não conseguindo acompanhar os lances, desconcentrado demais. Hoje foi 2 momentos assim que, com poucos minutos, chegaram 2 vezes na nossa área, uma com uma bola parada e uma numa bola que acabou o atacante deles enganando nossa zaga, né, por não ter tocado na bola, mas correram, lutaram, assim, a postura do time em relação ao Ferroviário não se compara, sabe? Então, meu trabalho foi o mesmo, porque se eu passo da conta, ainda estou nessa dúvida com um grupo que tem 14, 15 jogadores novos, se eu passo daquela dose que eu sou acostumado a fazer, não sei se é pior, não sei se é melhor, ainda estou conhecendo, né, mas em relação à atitude, a correr, não se compara. Finalizamos hoje 31 vezes, né? Fizemos 4 gols. É questão de atenção e concentração mesmo, mas eu não consigo comparar os 2 jogos. Carille, aqui no fundo, boa noite. Claro que é uma situação específica de jogo, mas você imaginava utilizar Wagner Love, Gustavo e Bocelli juntos? E o que você achou do Corinthians com esses 3 jogadores atuando juntos, já que logo depois da entrada do Bocelli acabou saindo o gol do Urso e depois o gol do Gustavo? Quando a gente faz as substituições para colocar tanto atacante assim, é porque o adversário está mostrando que só tinha o número 11 para contra-ataque lá em cima do Fagner. Então você passa a cuidar mais daquele lado e enche a área, porque o Pedrinho estava conseguindo rodar bem, o Avelar conseguindo cruzar, o Fagner, quando estava indo para o lance, também conseguindo criar alguma coisa. Então você enche lá para buscar os gols, mas isso não é normal, porque o adversário mostrou que dava para fazer isso, como eu também fiz uma outra substituição uma vez, acho que contra a Ponte Preta, de colocar o Gustavo com o Bozelli lá dentro, o Gustavo faz o gol. De acordo com aquilo que o adversário mostra. Se é um adversário mais perigoso, estava 2-2 ainda, o jogo estava indo para uma situação de pênalti, e resolvemos fazer isso, eu com o Leandro, auxiliar, que estava ali no banco, porque o adversário não estava preocupado mais em atacar, só tinha o escape com o 11 lá pelo lado esquerdo. Boa, tá então, primeira parte da entrevista do Carille, uma boa parte da entrevista do Carille, tocando em alguns pontos importantes, para a gente analisar o que disse, por exemplo, sobre a defesa. Vamos mostrar a análise tática do primeiro gol? Antes para marcar. Geralmente é um atacante, 2017 era o Jô, o Fagner e mais um volante. Geralmente era esse time que formava o tripé de defesa do primeiro pau. E nesse caso ele colocou os 2 volantes para marcar essa bola. O Urso e o Ralf. E não tem ninguém para dar esse combate nesse jogador que vai entrar na área, que é o 17. Geralmente o Corinthians, por que o Corinthians do Tite defensivamente era um time muito forte? E o do Carille também. Essa primeira bola, não a do escanteio. Esses 3 da frente formavam uma dupla, um tripé de defesa. Os 2 zagueiros e mais um volante. Que era para segurar essa bola aérea que vem de frente. Não estou falando do escanteio, a bola que vem de frente. Então vem 2 zagueiros e um primeiro volante. O que me chama a atenção é ele colocar os 2 volantes, o Urso e o Ralf, e mais o Fagner nessa bola no primeiro pau. E não um atacante, um centroavante, que seria o Gustavo. Geralmente é o atacante, o centroavante do Corinthians que faz essa primeira quebrada, o primeiro pau, um lateral e um volante. Eu não sei se foi uma tomada de decisão, se ali na hora eles se arrumaram. Mas isso me chamou a atenção. Não é muito padrão do Corinthians durante todos esses anos. Por tudo que criou, por tudo que fez no jogo, e conseguimos sair com classificação.
Gustavo, queria que você avaliasse o que mudou, né? Daquele Gustavo que saiu daqui, se transformou, virou artilheiro do Brasil em 2018 com 30 gols e agora já tem 8 gols em 2019. Eu sou mais maduro, mais experiente, acho que isso conta muito. E que nem eu disse, né? Lá no Fortaleza eu reconquistei a minha confiança no futebol. Eu procurei trabalhar muito, ainda mais depois da frase que o presidente falou para mim, para o meu empresário, que eu ia voltar, que eu ia ter a minha oportunidade, que eu ia ter a sequência, que isso ia depender de mim. Então eu me agarrei nessa frase, procurei trabalhar bastante nas minhas férias para chegar pronto aqui no Corinthians e graças a Deus as coisas estão dando certo. E o último gol no finalzinho tinha que ser do Gustavo? Não podia ficar um jogo sem ter gol seu? As oportunidades não estavam aparecendo, mas apareceu ali. Graças a Deus fui muito feliz no chute e consegui fazer o gol. Apesar do Corinthians não estar encantando aí com o futebol, mas as metas estão sendo cumpridas. É líder do grupo no Paulistão, Copa do Brasil está classificado, está vivo na Sul-Americana. Quer dizer, o planejamento do Corinthians está acontecendo normalmente, apesar de dentro de campo não estar encantando, né, Gustavo? Sim, a gente está se conhecendo, a gente está se entrosando, graças a Deus. E com essa vitória, com essas coisas muito boas que vem acontecendo, a gente vem adquirindo a confiança. Que isso é muito importante para nós jogadores. Então é manter essa pegada, sempre com a concentração alta, fazendo um bom jogo e colocando em campo o que a gente vem fazendo durante a semana. Gustavo, você está cada vez mais visado, né? São 8 gols no campeonato. Você está sentindo que a marcação está mais forte, os caras estão pegando mais pesado com você? Então sim, às vezes até reclamo por isso que às vezes o pessoal vai para a linha de fundo e os caras estão me segurando, mas isso é normal, eles estão fazendo o papel dele, eu tenho que trabalhar, aprender mais para poder sair dessas marcações. Final de semana tem Campeonato Paulista, tem o Botafogo lá em Ribeirão. Se depender de você, vai para o jogo ou está um pouco cansado, Gustavo? Não, se depender de mim, eu quero jogar sim, mas o Corinthians tem todo o pessoal, todo o suporte por trás para saber quem que vai estar bem fisicamente, quem vai estar bem para esse jogo, para não acontecer nada, né? Para não ter nenhuma lesão e perder jogadores. Então é deixar na mão deles aí e eles vão resolver. Imagina, né, Thiago, você não vai jogar, né, Gustavo? Então, 11 partidas, 8 gols na temporada de 2019, o artilheiro do Corinthians no ano. Ele é o chute cruzado, mas ele posso dar sequência e deixar não acontecer mais isso, né? Então, acho que está todo mundo de parabéns pelo esforço, pela dedicação e pela classificação hoje. O seu jogo do Corinthians foi um pouco parecido, quer dizer, falhou um pouco ali no começo, bobeou, mas depois teve a recuperação. Foi assim, né? Acho que todo mundo se ajudou, todo mundo sabia que podia dar um pouco mais e acabou acontecendo isso, né? Então, como disse, todo mundo parabéns pelo empenho, pela dedicação e pelo resultado. O que aconteceu ali, Henrique, no segundo gol deles? Na hora que eles foram atacar, foi uma furada ali? O que aconteceu? Pois é, eu fui desviar a bola pro Manuel e a bola acabou passando, né? Uma olhada acabou passando. E então, não foi um erro, mas a gente manteve tranquilidade para que a gente pudesse reverter esse placar e poder ajudar, né? Então, coisa que acontece, que a gente vai trabalhar para não acontecer mais. E na hora que você faz aquele 2-1, é o momento que mostra assim, pode vir a virada, é aquela esperança que aparece? Sempre, né? Aqui sempre confia, sempre até o apito final. Então a gente correu, se dedicou para que isso acontecesse, né? Então, como disse, com empenho, com a força de todo mundo, né? A gente conseguiu esse grande resultado, como disse, diante de um jogo difícil, um jogo complicado, mas a equipe se portou muito bem diante desse resultado adverso e conseguiu essa virada de 4-2.